Pela primeira vez, um político com foro, denunciado na Lava Jato, tem seu caso remetido para o juiz Sérgio Moro. Na esteira da restrição à possibilidade de os parlamentares serem julgados pelo Supremo, o ministro Edson Fachin tirou do tribunal o inquérito contra o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Mandou para Curitiba por entender que o caso tem relação com o esquema da Petrobras. Também hoje, no STJ, o ministro Luiz Salomão resolveu agir por simetria com o Supremo. Enviou para o Tribunal de Justiça da Paraíba um caso contra o governador Ricardo Coutinho, do PSB. Isso porque os fatos aconteceram quando Coutinho ainda era prefeito de João Pessoa. Agora à noite, o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, decidiu mandar para a primeira instância, em Curitiba, o inquérito e a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. É a primeira vez que o novo entendimento sobre o foro privilegiado de deputados federais e senadores é aplicado na Lava Jato. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é acusado de receber pelo menos 41,5 milhões de reais em propina das empreiteiras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Corrêa, contratadas pela Petrobras para a construção da refinaria Abreu e Lima. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o senador recebeu os valores entre 2010 e 2011, quando era secretário estadual em Pernambuco. Na semana passada, os ministros do STF decidiram que processos contra parlamentares do Congresso Nacional só serão analisados na mais alta corte se os crimes tiverem sido cometidos durante o mandato e estiverem relacionados ao exercício da função de parlamentar. Ao mandar o inquérito sobre Bezerra para o juiz Sérgio Moro, Fachin afirmou que a competência para analisar o caso não é mais do Supremo e determinou a remessa dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba. Fachin também declarou prejudicados os recursos já apresentados pela defesa do senador e afirmou que os questionamentos poderão ser analisados pela nova instância. Fachin também mandou para a primeira instância uma ação penal contra o senador Cidinho Santos, de Mato Grosso, que está licenciado. Ele é acusado por crime de responsabilidade e fraude a licitações, porque teria desviado recursos públicos quando era prefeito de Nova Marilândia em 2004. Outra investigação sobre o deputado Tiririca, do PR de São Paulo, também foi retirada do Supremo nesta segunda-feira. Tiririca é suspeito de assédio sexual contra uma empregada doméstica. Apesar de o fato ter supostamente ocorrido em 2016, quando Tiririca já era deputado, o ministro Celso de Mello considerou que o caso não tem relação com o mandato e mandou o inquérito para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O entendimento do Supremo, que tratava apenas de deputados federais e senadores, começa a ser aplicado também aqui no Superior Tribunal de Justiça, onde são julgados os processos contra governadores. Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Felipe Salomão decidiu aplicar a restrição de foro ao caso do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. Coutinho é suspeito de envolvimento em irregularidades na contratação de servidores entre janeiro e fevereiro de 2010, quando era prefeito de João Pessoa. O ministro do STJ usou o chamado princípio da simetria previsto na Constituição e mandou o processo contra o governador para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Cerca de 10 outros casos ainda estão sendo analisados pelo ministro Salomão e podem ser enviados para instâncias inferiores. O STJ também vai decidir se a restrição do foro privilegiado pode ser aplicada a outros cargos de responsabilidade do tribunal, como desembargadores e conselheiros de tribunais de contas. O ministro Salomão vai levar o assunto à Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, no dia 16 de maio. A defesa do senador Fernando Bezerra Coelho disse que os fatos narrados no inquérito não têm qualquer relação com a Justiça Federal do Paraná. O advogado disse que vai tomar as providências cabíveis e que a denúncia será rejeitada. O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, disse que sempre defendeu restrições ao foro e que vê com tranquilidade o envio do processo à primeira instância. O senador licenciado Cidinho Santos disse que recebeu com serenidade a decisão do ministro Fachin e que reitera sua confiança em todas as instâncias da Justiça. Nós entramos em contato com a assessoria do deputado federal Tiririca, mas não tivemos resposta.